Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Camila Ribeiro aqui com vocês para mais um vídeo do nosso Guia Intercâmbio. E como vocês viram, vamos falar de au pair e o que você precisa para ser um au pair. O que é um au pair eu já expliquei, eu vou deixar no card aqui em cima para vocês, mas eu vim aqui falar com vocês o que você precisa para ser um au pair. São requisitos muito focados e você precisa sim levá-los em consideração. Eu vou falar disso depois da vinheta, mas são só 3 segundinhos, não sai daí, que é rapidinho. Muito bem, vamos lá. Bom, primeira coisa que você tem que fazer para ser um au pair é ter vontade de ser au pair. Isso é básico. E ter vontade de verdade, tá? Porque você sabe que o au pair vai fazer o quê? O au pair ele vai cuidar de crianças. Então você precisa aí, a primeira coisa é querer fazer isso. Porque se você não quiser fazer isso, vai ficar bem complicado para você desenvolver essa atividade lá fora. Porque já é complicado estar longe do seu país, já é complicado falar um idioma diferente, já é complicado você estar na casa de pessoas diferentes e você ainda não gostar de fazer isso. Então, é a primeira coisa que você deve levar em consideração. E aí tem outras coisas que você deve levar em consideração que são importantíssimas. Primeira coisa é, saiba que para ser au pair, você precisa se inscrever em uma agência. Como assim? Você vai entrar em contato com as agências de au pair, verifique se essa agência de au pair ela é certificada pela agência nacional que controla tudo isso, que é a Belta, aqui no Brasil. Por quê? Porque a Belta vai controlar isso no Brasil para que nenhum brasileiro seja enganado lá fora. Outra coisa importante, verificar se ela é também conveniada com o país, né, com a agência que controla os intercâmbios no país que você está indo, porque também vai dar segurança para você, porque são eles quem vão fazer o contato com as famílias para que você se candidate, né? Então verifique tudo isso para que aí sim você se inscreve, você paga uma taxa, quem paga uma taxa, a taxa geralmente é em dólar, a vida é assim, mas é uma taxa que você vai pagar para investir no seu futuro, porque aí o seu futuro pode durar 1 ano, o seu futuro pode durar 2 anos. E aí você tem que seguir alguns requisitos para entrar aí na aprovação para ser um au pair. É um pouco chato, é um pouco burocrático, mas precisa ser, porque au pair é uma coisa muito específica, ainda mais nos Estados Unidos, que é onde geralmente os brasileiros vão fazer esse au pair. Tem alguns outros países que brasileiro pode fazer, mas a grande maioria é os Estados Unidos, que é legalizado e que não vai ter tanta burocracia para você fazer, já é mais comum, que você tem que levar em consideração. Primeira coisa, você tem que ser maior de idade. Ponto. Tem que ser maior de idade, maior de 18 anos. Segunda coisa, você tem que ser uma pessoa que gosta e que tem experiência com crianças, comprovada, pelo menos 200 horas, tá? Então tem que ter essa comprovação. Comece a fazer voluntariado na creche da sua amiga, na creche do bairro, qualquer coisa assim, que te dê aí uma comprovação de que você tem experiência em cuidar de criança, tá? Terceira coisa que você tem que ter é disponibilidade de viagem imediata, porque se a pessoa te chamar, você já tem que ir. Aí você pode verificar com a pessoa que está te contratando, com a família que está te contratando, se eles vão pagar a passagem para você ir ou se a passagem ela fica por sua conta. Aí você verifica com eles, tá? Terceira coisa que você precisa, quarta coisa na verdade que você precisa ter é carteira de motorista, porque na maioria das vezes você vai ter que dirigir lá. Então, a carteira de motorista internacional ela é muito importante. Se você tiver a brasileira lá, você consegue tirar a internacional mais fácil ou a americana mais fácil, porque você já dirige. Então, isso é um problema a menos que você deve ter para quando você chegar lá. Quinta coisa que você tem que ter é estar bem de saúde. Por que estar bem de saúde? Porque se você tiver qualquer problema de saúde, vai ficar complicado. Você ter que cuidar de criança, ter que lidar com a saúde da criança, porque você vai estar ali tomando conta de um ser humano, e ainda ter que lidar com a sua saúde. Então, que você esteja bem de saúde, precisa de comprovação disso, tá, gente? Ainda mais que nos Estados Unidos o sistema de saúde ele é pago. Então, se ele é pago, você já sabe, né? Vai ficar um pouco difícil. Ah, mas eu vou ter seguro saúde, Camila. Tudo bem, você vai ter um seguro saúde. Mas ele vai ser caro, vai ser caro. Você não vai querer ficar usando à toa. Que tem um limite, certo? Segue essa dica para você não se perder. Outra coisa que você tem que levar em consideração. É importantíssimo que você seja solteira. Solteiro, já vi au pair homem, mas na grande maioria são mulheres solteiras. Por quê? Porque a primeira coisa, né, gente? A gente vai morar fora um bom tempo. Então,
É legal que você não tenha uma relação assim tão afetiva que a qualquer momento faça com que você se desvincule do que você está vivendo lá para vir para cá, né? Então, se você for solteira é mais fácil. E não tenha filhos, né? Porque você não vai poder levar o seu filho para morar na casa da pessoa que você vai fazer de seu pé. Você vai ter que deixá-lo. E isso já mostra para a pessoa que você está indo que talvez você não tenha assim tanta vontade de ficar com crianças. Pega mal. Então não faça isso. É um preconceito muito grande, eu entendo, mas é a forma como as pessoas pensam. Então, se você achar uma família bacana, mas é muito difícil, porque você vai ter que tirar o visto da criança para levar a criança para lá junto e geralmente dá problema aí, tá? Então, não tenha filho, seja solteira e tenha mais de 18 anos. Não ter filho, ser solteira, ser maior de 18 anos, ter carteira de motorista, ter experiência comprovada com crianças, ter concluído o ensino médio é um dos requisitos também que é bastante importante, porque se você estiver lá e você começar a estudar, seu ensino médio está concluído. Então, leva isso em consideração. E outra coisa que você deve levar em consideração é você não ter antecedentes criminais, porque eles consideram isso, infelizmente. Então, tudo isso deve ser muito bem avaliado por você na hora de você fazer a sua inscrição na agência, tá? Lembrando que para ser au pair tem limite, é até 26 anos e mais que isso não dá, tá? Então, até os 26 você consegue ser au pair, depois disso você não consegue. E isso é um padrão das agências. E todas essas regras são da agência, tá? Por quê? Porque a agência vai fazer esse meio de campo e você só vai conseguir o visto se você fizer esse processo pela agência, que é um visto específico para au pair, tá? Então, tudo isso deve ser levado em consideração para esse tipo de programa de intercâmbio. Obviamente, que você for trabalhar lá, porque você conseguiu um contato daqui, a pessoa vai te mandar uma carta, você vai tentar tirar o visto daqui para ir trabalhar lá. Corre o risco de você não ser aprovado, mas corre o risco de você ser aprovado e conseguir fazer o seu intercâmbio. Então, fica aí a recomendação, faça pela agência, que é mais garantido, porque você vai conseguir o visto. E você vai conseguir o visto de 1 ano, e depois você pode prorrogar para mais 1 ano, você vai ter direito a férias, você vai ter um pagamento, uma ajuda de custo, você vai ter moradia, você vai ter aí uma ajuda de custo para estudo, tudo certinho como manda o figurino, tá bom? E se você gostou desse vídeo, like, que é bem importante para mim, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para as notificações, e vai lá no Instagram, também conferir mais coisinhas que eu deixo por lá, e eu espero que vocês fiquem bem, a gente se vê na próxima semana. Até mais, tchau, tchau!